Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Hoje nós vamos dar continuidade à nossa playlist de raciocínio lógico para concursos. Nesse vídeo a gente vai resolver as questões de raciocínio lógico que caíram no concurso da Polícia Militar do Estado do Amapá no ano de 2022. Aqui na descrição eu vou colocar o link caso você queira baixar a prova em PDF e o gabarito também, tá? Então, sem mais delongas, vamos para o nosso vídeo. A primeira questão de hoje fala sobre o assunto sequências, né? Mais especificamente sobre progressão aritmética. A gente vai precisar conhecer um pouquinho da teoria de PA para poder resolver essa questão. Então vamos lá, é a questão de número 37 da prova que diz o seguinte: considere o seguinte padrão de formação de uma sequência de figuras e o número de triângulos que podem ser formados em cada figura. Então aqui no lado tem um desenho, né, em forma de pirâmide, onde ele tem, ó, de cima para baixo, a figura 1, que tem dois triângulos, tá? A figura 2, que tem 5 triângulos, a figura 3, que tem 8 triângulos, a figura 4, que tem 11 triângulos, e tem umas reticências aqui embaixo indicando que isso aqui continua indefinidamente, tá? Bom, de cara a gente já percebe que aqui existe uma razão R igual a 3. Ó, observa que entre cada um dos termos aqui existe uma diferença de 3. Tá? Então, de 2 para o 5 é 3, de 5 para 8 é 3, de 8 para 11. O próximo com certeza vai ser 14, depois 17 e assim vai. Tá? Então, facilmente a gente percebe que aqui existe uma PA cujo primeiro termo vale 2 e a razão vale 3. Beleza? Vamos continuar lendo o enunciado. Completando-se o padrão descrito até a figura 100, isto é, até o elemento A100, beleza? A soma dos números de triângulos formados da figura 1 até a figura 100 será igual a... Então, ele quer que a gente calcule, ó, o objetivo da questão é calcular a soma dos 100 primeiros termos, beleza? Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer nessa questão é descobrir quanto vale esse A100 aqui, né? O primeiro, aliás, desculpa, o elemento, né, da sequência que vem na centésima posição, tá? Então vamos lá. O termo geral de uma PA é escrito da seguinte forma: ó, AN é igual ao A1 mais N menos 1 vezes R. Tá? Então, se a gente quiser descobrir o A cujo N vale 100, a gente coloca aqui, ó, quem é o A1? O A1 vale 2, certo? A gente descobriu aqui do lado ainda agora. O N vale 100, então aqui vai ficar 100 menos 1, beleza? E o R vale 3. Então, o nosso A, cujo N é 100, vai ser 2 mais 99 vezes 3. Isso aqui dá quanto? Ó? Dá 2 mais 297, tá? Então, o A, cujo N vale 100, é igual a 299. Tá? Então, esse é o nosso centésimo elemento da sequência. Para que eu preciso saber isso, professor? É o seguinte, ó, porque para você fazer a soma dos termos de uma PA, o que você vai precisar conhecer? Que a soma Sn ela é dada por A1 mais AN, tudo isso vezes N dividido por 2. Então, se a gente quiser saber a soma dos 100 primeiros termos, a gente faz o A1, que é 2, mais o AN, que é 299, tá? Vezes o N, que é 100, tudo isso dividido por 2. Aí aqui a gente já pode, ó, dividir 100 por 2, que dá 50, tá? E aí, então, a soma dos 100 primeiros termos vai ficar 2 mais 299 é 301. Isso vezes 50. Portanto, fazendo essa multiplicação, a gente chega no resultado 15.050. Tá? Então, esse é o valor da soma, que corresponde à nossa letra C, que bate com o gabarito da primeira questão. Então, agora vamos para a próxima. A nossa segunda questão de hoje, que é a questão de número 38,
vai falar sobre o conteúdo ordenamentos, tá? Isto é, você vai precisar colocar os elementos de um determinado problema numa certa ordem, e também dedução, porque você vai precisar ficar atento às dicas do comando da questão para poder você tirar as informações que vão te ajudar a ordenar os elementos. Então vamos lá. O que diz a questão? Diz assim, ó, a figura descreve um acidente sequencial de 6 carros provocado pelo carro 1 dirigido por Paulo. Então a gente sabe que o carro 1 foi dirigido pelo Paulo. Então vamos colocar aqui, ó, o primeiro carro foi dirigido pelo Paulo. Legal. Que mais? 2 carros são da cor vermelha, 2 são da cor cinza, um da cor amarela e um da cor azul. Beleza, sabemos simplesmente isso por enquanto. Que mais? Não houve batida entre carros de uma mesma cor. Ah, então você nunca vai ter, né, um na frente do outro ou um atrás do outro, 2 carros da mesma cor. Tá? Sempre precisa ter pelo menos um de uma cor diferente entre eles. O que diz aqui? Ó? Paulo dirigia um carro cinza. Então, o primeiro carro aqui, que foi o que provocou o acidente, que era o carro do Paulo, era cinza. Então, agora a gente vai tentar descobrir... Tentar não, nós vamos descobrir, não é? Quem era o motorista de cada um dos outros 5 carros e a cor dos carros. Então, vai lá. Primeira informação. Paulo dirigia um carro cinza. Já usamos isso. O carro azul de Luiz era o único carro entre os carros de Bruno e Renato. Então, aqui a gente tem 2 informações. Vamos lá. Então, a gente sabe que, a primeira informação, que o carro de Luiz era azul. Tá? E a segunda informação é que o carro de Luiz estava entre os carros do Bruno e do Renato. Então, o carro do Luiz ele estava no meio entre os carros do Bruno e do Renato. Então, a gente tem essas 2 informações, vamos deixá-las guardadas aí. O carro de Davi, né, ou David, né, não era cinza. Tá? Então, bom, a gente sabe que o carro do David não era cinza. Então, vou até colocar aqui, ó, o David não era cinza. Então, eu vou representar assim, ó, beleza? Ó, e se envolveu no acidente apenas com o carro de Bruno. Olha, isso aqui é uma informação muito importante, porque ele diz que ele se envolveu com um único carro no acidente. Só tem 2 maneiras disso acontecer. Se ele fosse o primeiro da fila ou se ele fosse o último. Mas como o primeiro já é o Paulo, então o carro do David só pode ser o último, tá? Então, beleza. E ele diz assim, ó, um carro vermelho bateu no carro de David. Então, o carro que estava aqui, o quinto, né, era vermelho, certo? Que mais? Então, usamos essa informação também. O carro de Roberto, que também se envolveu no acidente, e a sua cor eram. Tá? Então, essa aqui é a informação final que a gente tem que descobrir. Tá? Qual era o carro do Roberto e de que cor ele era. Então, vamos voltar aqui nessa segunda informação, quando ele fala aqui. Ó, o carro de David não era cinza e se envolveu no acidente apenas com o carro de Bruno. Então, se o David está aqui no final, o carro do Bruno foi o quinto aqui, tá? Porque foi o único que se envolveu no acidente com o carro do David. Legal? Que mais? A gente vai usar essa informação aqui de baixo, ó. Então, a gente sabe que o do Luiz era o único carro que estava entre o carro do Renato e o do Bruno, que foi o que a gente pegou aqui nessa parte da informação. Então, se o do Bruno está aqui na posição de número 5, obviamente, então, o do Luiz é o quarto e o do Renato é o terceiro. Só sobrou, então, para o Roberto o segundo lugar aqui, ó. Beleza? Agora vamos lá, vamos trabalhar com as cores. A gente vai usar essa informação aqui, que a gente já sabe, que o carro do Luiz era azul. Então, a gente vai colocar aqui que o carro do Luiz é azul.
O problema também falou que tinham dois carros cinza. Ó. Dois carros são da cor cinza. Então, como ele não pode estar aqui no lugar do Roberto, porque o do Paulo já é cinza e está do lado. E ele também falou que o do David não era cinza, então também não é aqui. Então, o único cinza só pode ser o do Renato. Beleza? A questão também falou que dois carros são da cor vermelha. Como o do David não pode ser vermelho, porque o do Bruno já está aqui e ele falou que não tinha dois carros da mesma cor um do lado do outro, o do Roberto obrigatoriamente teria que ser vermelho. O que só sobra, então, como última opção aqui, o do David ser amarelo. Beleza? Então, o do David era o carro amarelo. Legal? Então, o que a questão perguntou, né, era qual era o carro do Roberto e a sua cor. Então, o carro do Roberto foi o segundo e ele era da cor vermelha. E isso bate aqui com a letra E, beleza? Então, assim a gente descobriu todos os carros aí na sequência com as respectivas cores. Resolvemos essa questão, vamos para a próxima. A terceira questão de hoje, que é a questão de número 39, envolve aí um pouco de lógica proposicional que a gente pode resolver aplicando um pouco também do nosso conhecimento sobre teoria dos conjuntos. Então vamos lá. O que diz a questão? Diz assim, ó, nenhum médico desgosta de biologia. Em outras palavras, o que ele quer dizer é que todo médico gosta de biologia, tá? Ou seja, a gente pode representar isso por um conjunto dentro do outro da seguinte forma. Ó. Eu vou fazer aqui um retângulo, tá? Maior, onde esse aqui é o grupo das pessoas que gostam de biologia. Vamos escrever isso aqui. Aqui está, certo? Beleza. Aqui dentro, vamos pegar um cantinho aqui, ó. E eu vou dizer que aqui é o grupo dos médicos. Vamos escrever isso aqui também. Aqui está. Observa que o grupo, né, o conjunto dos médicos, ele está dentro do conjunto maior das pessoas que gostam de biologia. Portanto, todo elemento desse conjunto menor também é elemento do conjunto maior. Significa que todo médico gosta de biologia. Tá? Vamos continuar lendo o enunciado. Certos médicos também são químicos. Então, alguns médicos, né, certos médicos, também são químicos. Então, existe um outro conjunto, que é o conjunto dos químicos, que ele é um subconjunto do conjunto dos médicos. Vamos ver aqui, ó, vou escrever isso. Ficou assim, tá? Detalhe, aqui pode ter uma confusão que alguém pode fazer. Em nenhum momento ele falou que o conjunto dos químicos se restringia só a isso aqui, tá? O conjunto dos químicos pode ser que ele se estenda aqui para fora. Ó. Só que a gente não sabe disso, né? A gente não sabe se existe algum elemento aqui nessa parte de fora. Ele não deixou isso claro. Ele só falou que alguns médicos também são químicos, ou seja, que existe uma interseção entre o conjunto dos médicos e o conjunto dos químicos. Mas a gente não sabe aqui fora, né, dado essas informações do problema, quantos elementos estão aqui nessa parte roxa. Beleza? Então, beleza. Continuando. Em consequência dessas proposições, é correto afirmar que, letra A, alguns químicos desgostam de biologia. Olha, se a gente tivesse um elemento aqui nessa parte de fora, com certeza, de fato, isso seria verdade, porque esse químico que está aqui na parte de fora, ele está fora do conjunto das pessoas que gostam de biologia. Porém, como eu tinha dito antes, ele não deu essa certeza. Então, a gente não pode afirmar isso categoricamente. Isso é uma hipótese, mas pode não ser. Então, não tem como afirmar com certeza. Então, não pode ser essa letra A. Segunda, alguns químicos gostam de biologia. Correto, né? Se eu pegar um elemento aqui dessa parte de dentro agora, ó, ele ainda está no conjunto dos químicos
E ele também faz parte do conjunto das pessoas que gostam de biologia, ou seja, alguns químicos gostam de biologia, beleza? Ele não falou que são todos, ele falou alguns, e realmente são alguns. Então, essa aqui está correta, mas vamos continuar analisando para ver o porquê as outras estão erradas. Letra C. Quem gosta de biologia é médico. Não necessariamente, ó, porque eu posso pegar uma pessoa que está aqui nessa parte do conjunto das pessoas que gostam de biologia, mas está fora do conjunto das pessoas que são médicos, né? Então, isso aqui está errado também. Letra D. Quem é químico gosta de biologia? Não necessariamente. Mais uma vez, pode ser que exista uma pessoa aqui nessa parte de fora, só que a gente não tem certeza sobre isso, não foi afirmado na questão. Mas caso exista, essa pessoa ela seria química e não gostaria de biologia, tá? Então, assim, como isso não ficou claro, a gente não pode afirmar nem que sim nem que não. Então, não tem como dizer que isso aqui é verdade. E a letra E, médicos podem ser químicos que não gostam de biologia. Aí essa aqui não pode ser, porque aqui na própria questão ele já falou que nenhum médico desgosta de biologia, isto é, todo médico gosta de biologia. Então, quando ele fala na letra E que existem alguns médicos que não gostam de biologia, ele está se contradizendo. Então, não pode ser a letra E também. Portanto, a resposta certa é mesmo a letra B, e isso bate aí com o gabarito da nossa questão. Vamos passar para a próxima. A questão agora, de número 40, vai falar um pouco sobre operações numéricas, tá? Na verdade, é uma multiplicação que a gente tem que fazer e depois uma subtração. E também um pouco de dedução, que é para a gente observar aí algumas informações do enunciado e tirar umas conclusões a respeito disso. Então, vamos lá. Em uma reunião no dia 30 de setembro de 2021, essa data é importante, tá? Pediu-se aos 8 participantes que somassem sua idade naquela data com o ano de seu nascimento. Então, primeira informação, tinha 8 pessoas, né, na reunião. Segunda informação, eles tinham que somar o ano de nascimento com a sua idade. Para que isso? O que isso leva? Qual é o resultado disso? Olha, galera, quando você soma o ano do seu nascimento com a sua idade e você já fez aniversário, ela vai dar o ano atual que nós estamos, né? Caso você não tenha feito aniversário, ela vai dar o ano atual, né, menos 1. Então, eu vou dar um exemplo meu próprio. Se eu somar a minha idade, 33, mais o ano que eu nasci, 1990. Isso aqui vai dar 2023. Por quê? Porque eu não fiz aniversário ainda. Então, se eu já tivesse feito aniversário, eu teria 34 e aqui o resultado seria 2024, que é o ano que nós estamos, certo? Então, todas as pessoas que já fizeram aniversário, quando ela soma a idade que ela tem mais o ano que ela nasceu, vai dar o ano atual. Porém, ele está falando que isso aqui aconteceu lá no ano de 2021, tá? Então, quando essas 8 pessoas aqui, somassem, né, a sua idade com o ano de nascimento, teria que dar como resultado 2021, beleza? Só que, quantas pessoas eram? 8 pessoas, tá? Então, vamos lá. Multiplicando 8 vezes 2021, dá 16.168. Se todos eles já tivessem feito aniversário, era esse o resultado que teria que ter dado. Mas aí vamos continuar lendo o enunciado. Se a soma de todos os resultados obtidos foi 16.165, o número de participantes que ainda não tinham feito aniversário naquela data de 2021 era... Então vamos lá, o que a gente tem que fazer? Apenas subtrair aqui, 16.165 subtrair isso dos 16.168 lá. E a diferença é 3, certo? O que significa esse 3?
significa que 3 pessoas ainda não tinham feito aniversário, porque 5 delas, quando eles fizeram a conta, deu 2021. E 3 delas, quando eles fizeram a conta, deu 2020. Quando somou tudo isso, deu lá os 16.165. Então, a resposta é: 3 pessoas não tinham feito ainda aniversário, e isso bate com a letra A, que é a resposta do nosso gabarito. Vamos agora à nossa quinta questão de hoje, que é a questão de número 41, que vai falar um pouco sobre porcentagem. Vamos ao enunciado da questão. Diz assim, ó: de acordo com dados estatísticos, a porcentagem de negros na população do Brasil é 54%. Então, vamos marcar isso aqui, que é a primeira informação que a gente tem. E a porcentagem de policiais negros no efetivo da polícia brasileira é de 45%. Então, no Brasil como um todo tem 54% de negros, mas na polícia tem 45%. Esse é o valor atual, segundo ele falou aqui. Beleza? Então vamos lá, vamos pegar já essa informação e analisar. Diz assim, ó, que a quantidade de policiais negros dentro do total de policiais como um todo tem que dar 45%. Então a gente faz assim, ó: negros na polícia, eu vou representar pela letra N na polícia, dividido pelo total, que eu vou chamar aqui de X já, tá? Vocês vão entender por quê. Isso aqui tem que dar 45%. Então eu faço assim, ó, 45 sobre 100, que é a mesma coisa aqui, 0,45. Ou seja, eu posso escrever isso de outra forma. Posso passar esse x aqui multiplicando o 0,45 e vai ficar assim, ó: a quantidade de negros na polícia brasileira atualmente é igual a 0,45 vezes x, tá? Então agora vocês vão entender por que eu chamei de x aqui o total de policiais. Porque quando a gente continua lendo a questão, ela diz assim, ó: usando esses dados, se existem X policiais no efetivo da Polícia Brasileira, ou seja, o total de policiais do Brasil é X, e se fossem contratados Y novos policiais negros, de tal forma que a nova porcentagem de policiais negros no efetivo da Polícia Brasileira se equiparasse à porcentagem de negros na população, que é os 54 lá do início, então y sobre x seria equivalente a... Então vamos lá, o que ele está falando? Ele está falando que agora chegaram y novos policiais. Então se eu tinha n policiais negros, agora eu tenho n mais y policiais negros. E quando eu divido isso pelo total de policiais, que era... Qual é o novo total? É o que já tinha mais os y que entraram, né? Isso aqui tem que ficar igual. Ele falou, ó, que isso aqui tem que se equiparar à porcentagem de negros na população brasileira, que é aqueles 54% lá. Então vai dar 54 por 100, que é a mesma coisa aqui, 0,54. Beleza? Então, agora, para a gente encontrar esse y sobre x, vamos trabalhar um pouquinho essa equação. Então, vamos lá. Primeiro, eu vou fazer assim, ó. Eu vou passar esse x mais y para cá, multiplicando o 0,54. Tá? Então, como é que vai ficar? Ó? Vai ficar assim, que a quantidade de negros na polícia, mais os y novos policiais negros, tem que ser igual a 0,54, que multiplica x mais y. Tá? Mas a quantidade de negros na polícia que tinha é aqueles 0,45x lá do início que a gente já tinha encontrado. Então, como é que vai ficar? Vai ficar 0,45x mais y é igual.
E agora aqui a gente multiplica o 0,54 dentro desse parênteses. Vai ficar 0,54x mais 0,54y. Agora, quem tem o x a gente coloca de um lado e quem tem o y a gente coloca do outro, tá? Então, esse cara aqui que está com x eu vou jogar para lá e esse cara aqui que está com y eu vou jogar para cá. Como é que vai ficar? Vai ficar assim, ó, y menos 0,54y. E aqui do outro lado vai ficar 0,54x menos 0,45x. Quanto dá isso? Vai dar o seguinte, ó. Aqui na frente tem um 1, certo? Quando não aparece nada. Então, 1 menos 0,54 vai dar 0,46y. E do outro lado a gente tem 0,54 menos 0,45, o que dá 0,09x. Mas a pergunta é, quanto vale o y sobre x, não é verdade? Então, a gente joga esse y para lá dividindo, que é para ficar y sobre x. E o 0,46 a gente passa dividindo para o outro lado. Então, vai ficar que y sobre x é igual a 0,09 sobre 0,46. Agora, eu posso trabalhar essa fração para ficar de uma forma melhor. Quando eu ando a vírgula duas casas aqui para a direita no numerador, eu tenho que andar a vírgula duas casas para a direita no denominador também, para não modificar o valor da fração. Então, isso aqui vai me dar 9 sobre 46. Olha, é justamente o valor que está aqui na alternativa D, e isso responde a questão. Tá bem? Então, chegamos a mais uma resposta aqui nessa prova. Vamos para a nossa última questão. E a sexta questão de hoje é a questão de número 42, que vai falar sobre interpretação de tabelas. Então, essa questão ela traz uma tabela aqui, ó, que está do lado esquerdo aqui do slide, que ela é uma tabela dividida em duas, na verdade. Tem uma parte maior, que é a quantidade de mulheres, né? Ó, mulheres são minoria na PM pelo Brasil. Efetivo da Polícia Militar. Então, aqui tem o Estado, né? Aí tem os 27 estados aqui da Federação. A quantidade de mulheres policiais em cada estado. Então, por exemplo, aqui o Ceará ó, tem 782 policiais mulheres. A quantidade de homens, então tem no Ceará aqui tem 18.480 policiais homens. E quanto dá a porcentagem de mulheres? Nesse caso aqui o Ceará deu 4% de mulheres na polícia militar, certo? E isso tem esses mesmos dados aqui para todos os estados. Aí você pode pausar aí e dar uma olhada mais atenta na tabela para olhar qual é o estado que tem mais, qual é o que tem menos, tá? E lá embaixo tem uma outra tabela que é o efetivo da Polícia Civil. Só que agora ele não deu os dados por estado, né? Ele só falou um geral do Brasil. Então tem 27% de mulheres, o que dá 29.124 policiais mulheres, e 73% homens, que corresponde a um total de 80.316, tá bom? E agora, já entendendo o que é essa tabela aqui, vamos lá para a nossa questão. Então, o que diz o comando da questão? Ele fala assim, ó, com base apenas, melhor dizendo, começando aqui de cima, sobre o efetivo das polícias civil e militar, considere os dados a seguir. Aí tem a tabela. Com base apenas nesses dados, conclui-se que, letra A, o número de policiais mulheres no efetivo da Polícia Civil é maior do que o número de policiais mulheres no efetivo da Polícia Militar do Brasil. Então, ele está comparando os totais, né, de policiais mulheres, tanto da Polícia Civil como militar. Olha, o total de mulheres na Polícia Civil, ele já deu bem aqui na tabela de baixo. São 29.124 mulheres. Agora a gente tem que comparar isso com o total de policiais mulheres
aqui da Polícia Militar. Então, você teria que somar, né, quantas policiais mulheres tem em todos os 27 estados e ver se o total é maior ou menor do que o das policiais civis. Só que você não vai fazer isso porque você não tem esse tempo na prova. Então, o que você faz? Você usa um truque. O truque é o seguinte, ó, você vai pegar alguns, né, os maiores, e vai somando eles, aproximado, tá? Para ver se vai passar daquele valor ou não. Vamos começar olhando aqui, ó. Vou pegar aqui o estado de São Paulo, por exemplo, que está aqui na tabela. Se eu pegar aqui, ó, tem 11.554. Vamos considerar 11.000, tá? Então, 11.000. Tá, já tenho 11.000. Vamos somar com mais algum. Ó, vamos pegar aqui o estado da Bahia, tá? Vamos dizer que seja 4.000. Vou pegar só a parte dos milhares aqui. Então, tinha 11.000 mais 4.000 deu 15.000. Vamos pegar aqui o estado do Rio Grande do Sul. Então, tem 2.000. Como já tinha 15 mais 2, 17. Vamos pegar aqui Pernambuco. Já tinha 17 mais 2 aqui, 19. Vamos pegar agora aqui o Rio de Janeiro. Olha, tem 4.000. Já tinha 19. Com mais 4, 23.000. Vamos pegar aqui Minas Gerais. Ó, mais 3.000. Já tinha 23, já deu 26. Tá? Vamos pegar aqui Paraná. Então, 26 com mais 2.000, 28. Se a gente pegar aqui, ó, mais 1.000 do Amazonas, já deu 29. Se eu pegar mais 1.000 aqui de Goiás, por exemplo, já deu 30. Olha, 30.000. Isso a gente nem está pegando os valores completos, a gente está pegando só a parte dos milhares, né, de cada um. E eu nem somei todos os estados, ó, mas já deu 30.000. Então já passou dos 29.000 lá de policiais civil. Então, se eu tivesse somado todos os estados, ia dar um valor muito maior. Então, na verdade, a gente tem mais policiais militares mulheres do que civis no Brasil. Então, isso já contradiz o que está aqui na alternativa A. Vamos para a alternativa B. Diz assim, ó, o percentual de mulheres no efetivo da Polícia Civil ultrapassa o percentual de mulheres no efetivo da Polícia Militar de qualquer estado brasileiro. Vamos olhar. Então, deixa eu dar uma apagada aqui nessa parte que está riscada, né? Para a gente poder analisar. Então, o percentual de mulheres no efetivo da Polícia Civil é quanto? Está bem aqui, ó, 27%. Tá? E ele diz que isso ultrapassa o percentual por estado, em qualquer um dos estados. Vamos olhar. De fato, ó, aqui se vocês observarem, esse percentual aqui ele está em ordem crescente à medida que você desce na tabela. E o maior deles é o do Amapá, que tem 24% de mulheres policiais militares. Mas até esse que é o maior não chega aos 27% de policiais mulheres civis no Brasil. Então, realmente, o efetivo, aliás, desculpa, o percentual de mulheres policiais civis é de fato maior do que qualquer um dos estados brasileiros para policiais militares mulheres. Então, a letra B está correta. Mas vamos continuar olhando as outras só para a gente ter certeza, né? Também porque nós estamos aqui estudando, a gente quer entender o porquê que elas estão erradas. Letra C. O estado de São Paulo possui mais policiais militares homens e mulheres que o total de policiais civis homens e mulheres no Brasil. Então vamos pegar o estado de São Paulo, está bem aqui, ó. Ele tem 11.554 policiais mulheres. Ó, já é menor do que as 29.124 lá de policiais civis, então já não é. E ele tem 73.699 policiais militares homens, o que também é menor do que os 80.316 policiais civis. Então a alternativa C está errada. Letra D. Ele diz assim, ó, 51% do efetivo da polícia do Amapá, incluindo civil e militar, é formada por mulheres. Então vamos considerar aqui o estado do Amapá. A gente só tem o percentual de policiais militares, que é 24. A gente não tem o percentual
do Amapá de policiais civis, homens e mulheres. A gente só tem o do Brasil como um todo, que é os 27. Então a gente não tem como afirmar que esses 27, como é que eles estão distribuídos por estado. Então a gente não teria o valor correto aqui para somar com esses 24 e afirmar que dá 51%. E mesmo que a gente pegasse os mesmos 27 aqui, ó, e considerasse que ele também vale para o Amapá, mas não é só você somar os percentuais, né? Não é assim que se faz a conta. Você teria que somar os valores totais de policiais mulheres, civis e militares e dividir pela quantidade total de policiais do efetivo, né, para poder achar a porcentagem. Então, essa aqui, ela tá errada, a letra D. Ele fez a conta aí errada. Ele só somou 24 com 27 e deu 51, mas não é assim que se faz a conta, né? E a letra E, o estado brasileiro com menos policiais civis mulheres é o Acre. Então, vamos olhar aqui os dados para o estado do Acre. Ele tem aqui, ó, mesma coisa, ó. Nem precisa analisar nada, porque ele falou que policiais civis. Então, policiais civis, a gente não tem os dados de policiais civis por estado. O que a gente tem aqui é policiais militares. Então, a gente não tem como saber se o estado do Acre é o que tem menos policiais civis mulheres. Então, essa aqui está errada. Então, só sobrou realmente a letra B, que a gente já sabia que era correta. E aí a gente resolve, assim, a última questão de raciocínio lógico dessa prova e termina o nosso vídeo de hoje. Então, se você gostou, dê o like no vídeo, compartilhe com seus amigos e eu te espero nos próximos. Tchau, até logo!